Assim acontece, a pessoa já passou por toda essa trajetória também dos camarógrafos. Aí se fazia-se de camarógrafo, de switchar, de ficar ligando as coisas, carpinteiro, eletricidade, desde decorador, fazia-se decoração, fazia-se de tudo. Aí se limpava, varria, se via as coisas, tudo se fazia. E assim, desse jeito, eu dou graças a Deus que também tem um grupo neste tempo que é assim, não tem limites, é sem limites, que vai com tudo, ou faz de tudo, desde varrer, limpar banheiro, se tiver que limpar banheiro, até gravar, atender o povo, como nós fomos chamados para servir, para dar. E é assim, a obra de Deus sempre vê a servir, sempre Deus tem servido o seu alimento, a sua palavra, vê? Nós aprendemos isso dele, ele serve o maná, ele serve a palavra, ele serve a mensagem através do seu instrumento. E daí nós aprendemos daí ser também pessoas que sirvam e deem para os outros o talento que nos deu. Botamos na obra o talento para a bênção dos filhos de Deus. Trabalho, nós falamos em Palmira uma vez sobre o trabalho, faz pouco tempo que eu trabalho, dos camarógrafos, esses que estão, os técnicos, é um trabalho muito, muito importante. Vejam, desde o tempo do irmão Branham, nós escutamos, nós vimos nas mensagens que ele falava, digam o que as fitas dizem. Se não estivessem, as fitas não existissem, não teria alguém que gravasse a fita, ele não poderia falar assim, não, também não se cumpriria as escrituras de que tudo iria estar gravado, porque bem-aventurado que leem e os que ouvem, pois então tem que ter alguém que tenha gravado isso e tenha transcrito isso, vê? Isso não está aí por brincadeira, de enfeite, aquele que ouve, pois então é porque tem-se que ter alguém que tenha falado e alguém que tenha pego esse áudio e tenha gravado. E Paulo, se estivesse neste tempo, Paulo com seus mensageiros, e os mensageiros, teríamos o maná aí de tudo o que eles falaram, cada vez que eles falavam com os discípulos, Jesus cada vez que falava com eles, imaginem só isso, cada conversa que ele tinha, que certamente não se... Eles escreveram daquilo que se lembraram e daquilo que o Espírito Santo permitiu também, aquele que não permitiu, certamente que não, mas tantas coisas que eles certamente não puderam escrever e passou em branco, mas depois nós vamos saber de tudo isso. Agora olhem o quão importante neste tempo que Deus nos deu dos equipamentos para gravar, e isso também no tempo do irmão Branham, depois no tempo do irmão William também, tanto no tempo do irmão Branham quanto no tempo do irmão William. Tudo está gravado para que ninguém tire e acrescente a isso. Para que quando todas essas profecias estivessem se cumprindo, então ninguém, se não acrescentam, então podem ver a mensagem à luz da mensagem e a revelação que Deus deu, e quando veem o cumprimento disso, não tropeçam, mas se ficarem acrescentando, tirando, não, é que isso deve ser assim, isto é assim, assado, isso é acrescentar, mesmo que a pessoa diga ou fale, não, é que eu fico com a mensagem com o que dizem as fitas, mas o que é que tu estás fazendo? Tu não estás fazendo aquilo que as fitas dizem. O que diz a fita, por exemplo, quando o irmão Branham falou que a segunda vinda do Senhor iria ser esse cavaleiro do cavalo branco percorrendo esse ministério, o ministério de Elias na sua quinta manifestação, percorrendo o caminho ministerial, e que iria ser em um homem, e que aí iria estar manifestada a glória de Deus, iria estar trazendo a revelação dos trovões e tudo isso, quando está o cumprimento disso, o que foi dito que iria ser em uma grande carpa catedral, quando se começa ou inicia a realizar esse programa, alguns dizem, não, isso não é assim, não pode ser assim, e aí tu já estás tirando, porque se foi dito que ia ser aí, e aí você está dizendo que isso não é assim desse jeito, já estás tirando, mesmo que digas que tu estás com a mensagem e que a pessoa fica com a mensagem, mas é fácil que se pode tirar ou acrescentar da mensagem, é fácil, e assim é neste tempo. Fica tudo gravado, está ficando, ninguém pode vir ou chegar e ficar dizendo, não, é que isto é assim, isso quer dizer isso, quer dizer aquilo, e está ficando em livros, em áudio e tudo, e agora tu pegas um tomo, e o que
a Bíblia trouxe, os profetas, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, o que trouxe o reverendo William Branham, o que trouxe o doutor William Soto, e mais aquilo que Deus está colocando, todas essas peças direito, tudo está ficando no livro. O que é que tu vais acrescentar nisso? Se aí tem 3 testemunhas. Ou seja, que tudo fica bem colocado, posicionado aí em ordem, ordenado, colocando cada peça no seu lugar. Vê aqueles que possam pegar a palavra quando esse grupo, Moisés e Elias, aí ele põe, anota, possam tomar a palavra, os escolhidos, Moisés e Elias. Moisés e Elias e os escolhidos possam colocar a palavra bem direito. E em qual tempo você está colocando a palavra direito? É neste tempo, porque aí é onde se está dando a conhecer os trovões. Vê? Eu estou dando as costas aqui. Bom, já que estamos aqui, olhem rapidinho. Hoje nós tocamos algo dos trovões, onde ele disse, olhem, nesta mensagem, rapidinho aqui diz, esta foi umas palavras de saudação para os pastores 26 de março de 2011, em Cali, Colômbia. Diz a terceira etapa. Também quando Deus lhe mostrou aquela visão da grande catedral, uma grande carpa da qual ele falou que era um edifício, era um auditório, era uma catedral, parecia uma tenda e também parecia uma catedral. Então lhe foi mostrado tudo o que estava acontecendo aí, pregação. Vai chegar um momento, instante, onde tudo isso vai ser visto tal e como foi mostrado. Portanto, vão ver certas etapas que vão estar acontecendo, onde esses anjos cegadores continuam realizando, fazendo a segregação, a separação, porque as mesmas etapas do 7º selo fazem a reunião, reunir os escolhidos, a colheita, e também fazem a separação. E você pode perceber ou se dar conta que até mesmo na parte técnica, Deus foi zeloso com isso e tirou aqueles que não são dignos de estar aí, atrás de onde vocês estão. Até mesmo aí tem uma separação. Tem separação em todos os grupos. Portanto, consequentemente, ele não iria deixar que por trás das câmeras e por trás dos áudios e trás de tudo isso houvesse pessoas que estivessem menosprezando ou desprezando e depois pelas costas zombando. Bem melhor, ele iria realizar tudo o que a própria palavra os ia tirar. E sozinho eles se foram sozinhos. Mesmo que alguns digam, não, é que me jogaram para fora, me expulsaram, mas o próprio Espírito que está nele de enganos de mentira, e usam isso para justificar a sua incredulidade. Não são machos para dizer, não, eu me vou embora daqui porque eu não creio nisso. Bem melhor eles se escondem na incredulidade. Agora vejam, mesmo por trás desse labor, desse trabalho, das câmeras, Deus tem sido zeloso com isso e deixou as pessoas que verdadeiramente Deus tem tido no seu programa como os escolhidos, que iriam estar realizando esse trabalho, esse labor, que amam a sua vinda e que também estão juntos com todo o povo se preparando para a sua transformação. Eles não fazem isso para buscar posição, nada dessas coisas. E eu sei muito que acontece nessa parte de ficar nesses trabalhos com equipamento que tem que madrugar. Muitas vezes não dorme-se na noite anterior e nos aconteceu isso. Eu tenho de primeira mão, tenho vivido isso de primeira mão, tenho sabido que tiveram que durante toda a noite estar até no último instante ou minuto para ir mudar de roupa rápido para voltar, porque não dava tempo ou não dá tempo de se preparar tudo em uma atividade. Por exemplo, na África aconteceu isso. Tu fica rindo, tu estavas. Mas vejam, a formosa atividade que se teve ou se fez, porque estão pondo primeiro Deus e a glória de Deus, e ninguém está aqui se vanagloriando, porque se não fosse por mim isso aqui não se fazia. Não é assim não, o Senhor usa-me, e que a glória sempre seja para ti, e usa-me
Coloca-me, põe nas minhas mãos, no meu ser e tudo sabedoria para que esta atividade se faça, se dê. E que o povo escute bem, veja bem, direito, e que o Espírito Santo se agrade do lugar que tu me permitiste chegar para preparar tantos irmãos que estão nesse lugar, como aqueles que vêm de outros lugares, como os técnicos que vêm de outros lugares também. Todos são grande equipe, uma grande equipe que, e quando veja no final, sabem como a pessoa vê que tudo saiu direitinho, quando Deus traz a sua palavra. É quando a pessoa vê que tudo saiu direitinho e o Espírito Santo move-se no meio do povo e o povo sai regozijado de felicidade e de bênção. E aí a pessoa vê a dedicação dessa obra, a vindicação dessa obra que a pessoa faz com amor de todo o coração, a confirmação, porque tudo isso faz parte do cumprimento da visão da carpa. A visão da carpa, o tendo aí se vê uma atividade, mas a visão da carpa, isso é, e marca o sétimo selo. Isso é tudo. Uma atividade reúne tudo o que nós estamos fazendo agora. O resumo, se ele tem a satisfação, Deus teve a satisfação, se aprove de colocar hoje neste local 12 pés de altura, e ele tivesse falado para o povo o que viu neste lugar, estaria vendo vocês e a mim falando, e teria falado os detalhes que houve ou que está aqui, mas como ele colocou em uma atividade lá, nessa grande carpa, pois ele vai dizer o que está acontecendo aí. A história, nós estamos fazendo a história, e amanhã nós vamos estar contando o que aconteceu hoje. Amanhã diremos o sétimo selo, a terceira etapa esteve nos falando, aí chegou num corredorzinho onde estávamos aí, no normal, comum, corriqueiramente falando das grandes maravilhas e dizendo que nós fazemos parte desse sétimo selo, dessa terceira etapa, do cumprimento daquilo que Deus prometeu, vê? Agora esses anjos realizaram e estão realizando essa colheita, e estão fazendo a separação em todos os grupos. Quando ele diz na página, no parágrafo 1094 do livro de citações, onde diz, você quer falar comigo, irmão Brana, que Jesus falou isso de propósito? Ou ele fez isso de propósito? Sim, Senhor. Como é que é isso? Vejam. A obra de Deus, quando vai se realizar ou se fazer, o instrumento vai sempre dirigido para fazer a perfeita vontade de Deus. O que eu vejo o Pai fazer, isso é o que eu faço, disse Jesus. Se alguém pode dizer ou falar, é que isso é inconcebivelmente humana, e vai-se embora por algo que se falou, olha, isso que foi falado era para você, para que se fosse, partisse, ou seja, que o único que pode fazer algo, alguma coisa, para fazer com que uma pessoa saia ou entre, é o Espírito Santo. Essa obra é do Espírito Santo, mas de ninguém, não pode chegar um pastor e dizer ou ficar dizendo, eu vou fazer isto, e quem tropeçar, que tropece. Isso não está certo, não está direito, não deve fazer isso, pela posição que ele tem. Agora, vamos continuar aqui, diz. Portanto, lhe foi mostrado tudo o que estava acontecendo, pregação, chamadas ao altar, cura divina, a fila para a cura divina e as pessoas sendo curadas. E a coluna de fogo, o anjo que acompanhava, foram até esse pequeno quartinho e também foi levado até lá o reverendo William Branham, e ele viu como é que funcionava tudo nesse lugar. E até mesmo ele escutou, ele viu aí um nome do qual o anjo lhe falou, se ele escutou, o qual ele escutou, diz assim, ouviu. Pode ter feito as duas coisas, escutou e ouviu o nome. Se ouviu é porque estava em cima do escritório, se ele viu isso. E tinha que ser o ministério que estivesse aí, sendo operado pelo Espírito Santo e que estivesse vivo. Porque quando você está num local, num lugar, e esse lugar a pessoa já não está aí, e vem um outro médico, você não vai deixar aí o nome do médico que estava antes ou anteriormente. Você tira esse cartazinho ou essa laminazinha, esse porta-nome, vai colocar o nome do doutor que chegar aí. Aquele que vai estar ou ficar atendendo os pacientes. Agora ele fala, e até mesmo ele escutou e viu aí um nome, do qual dele o anjo lhe disse, tu te lembras o nome que tu procuravas quando tu tivestes a visão? Certamente esse nome é muito, muito especial. Tem que ser o nome novo do Senhor. E o anjo lhe fala, isto é a terceira etapa,
e tu não falarás nada para ninguém sobre isto que tu viste. Agora, ele ficou olhando para ir, prestando atenção naquilo que ele viu e escutou. O nome. Isso não dirás nada para ninguém. E isto é a terceira etapa, e tu não falarás nada para ninguém, de nada sobre isso que tu vistes. É por isso que o reverendo Lambrana disse que eu levarei isso para o túmulo que eu vi. E o que eu escutei aí, vi aí. Agora lembre-se de que virá um aperto para a igreja noiva. Como começará, nós não sabemos disso, mas vem um aperto para a igreja noiva. Mas a terceira etapa será para a igreja noiva, também será para as virgens insensatas ou loucas, e também será para o mundo, que já não tem uma oportunidade ou chance de salvação. E, portanto, para o povo hebreu vai estar vendo algo que estará acontecendo e dirão: isto é o que eu estava procurando, buscando. Este é quem eu esperava, este é ele. Se é esse que eles estavam esperando, ou quem eles estavam esperando, eles estão esperando um homem, um profeta. Quando perguntaram para um rabino, o irmão Brana diz, e ele diz ou fala: quando venha o Messias, como será ou quem será? Ele será Deus. E diz que será um profeta. É um profeta, vê? E diz, e a pergunta vai ser para ele, para os judeus. A pergunta para os judeus: por que está com estes crentes em Cristo? Por que está com o mundo evangélico? Vamos falar assim, com o mundo cristão, para eles. Essa será a pergunta formulada ou feita pelo povo hebreu. Agora estamos num tempo muito importante, portanto, tenham bem ordenadas as suas congregações, que vocês estejam bem ordenados, e as finanças, tenham tudo bem ordenado nas finanças, que possam responder em qualquer caso de investigação para o governo, no momento que tenha que ser feito isso. Ou seja, que isso, lembrem-se que o governo vai estar se metendo, se intrometendo nas igrejas, e vai fazer algo, vai ser uma coisa federal, porque até aqueles mesmo que não estão em dia com isso, vai ser fechado e vão ser usados como armazéns. Nós temos lido isso em vários momentos. É bom que tenham tudo ordenado, tudo no seu devido lugar, e as finanças também, tudo em ordem, que uma coisa com a outra se case, seja feito, que possam responder em qualquer caso de investigação do governo no momento que se tiver, que tenha que ser feito isso, e sempre com todos os recibos e todas as entradas, os gastos, para que assim seja mais fácil para si desenvolver, cada ministro desenvolver isso. E lembre-se, não prestem atenção naqueles que se levantam contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque o mundo se levantarão alguns de diversas religiões também, e até mesmo do nosso meio, entre nós, alguns poderiam se levantar contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguns poderão se levantar contra Miguel. Olhem, isso, nós já estivemos vendo isso. E a pessoa diz, eu digo: Senhor, está bem, está certo, que se coloquem contra a minha pessoa, porque eu sei o que tu estás realizando, fazendo comigo, mas que fiquem contra o Miguel. Ou seja, aí já ele me mostrou que também com Miguel, vê? Chegam essas lutas para ele, mas ele e eu sabemos que isso já estava no programa divino que iria acontecer, porque se no tempo passado o antigo aconteceu, também iria acontecer neste tempo, e muito mais, que o irmão Brana disse que seria paralelo em tudo, muito mais, e portanto isso também tinha que aparecer ou surgir, e entre os nossos, ou dos nossos, não foi dos nossos, entre os nossos, eu digo se aí, porque o próprio Espírito Santo aí, que esteve durante todo o tempo com Jesus, e no final o entregou, Judas Iscariotes. E olhem, de 12, um se foi, restaram 11, e com Jesus 12, qualquer um poderia dizer, mas olha, esse homem, porque podia dizer Judas lá, os líderes, esse homem enganou a maioria dos seus seguidores, enganou os 11, mas a mim, Judas poderia dizer isso, mas vejam, os que pensam que são os pouquinhos, olha onde estão se identificando, em Judas Iscariotes. E o grupo que ficou com o Senhor
é o grupo que recebeu depois o batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Ou procurem na Bíblia se Judas Iscariotes o recebeu. Nem ele, nem todos aqueles que ele começou a envenenar, porque ele é tão covarde que não veio, não chegou sozinho. Por que ele não chegou sozinho? E pegou Jesus e o levou lá para o sumo pontífice e o entregou. Ele o que fez foi que deu um beijo e rapidamente se foi. Ele não estava em todos os lados aí, um covarde que é o que são, porque são os covardes, vê? Então ele vem, chega e começa esse veneno a ser regado, esse veneno correndo e acrescenta, é por isso que não escute alguém, a um deformador, que falamos pouco tempo sobre isso, sempre escute a palavra daqueles que transformam. Não preste atenção, não deem foro para essas pessoas que falam deformando e blasfemando. Deixe que esse mesmo espírito os vai continuar consumindo. Muitos em todo o tempo ficaram até loucos em outros tempos. Ficam nos manicômios e outras coisas piores têm acontecido com eles, e aqueles que têm que chegar até o fim, até o final, porque isso tem que continuar compreendendo-se neles até um determinado tempo. Não fiquem preocupados que cedo ou tarde o juízo cairá neles. Agora, diz, alguns poderão se levantar contra Miguel, contra minha pessoa, ou contra algum ministro, ou de alguma congregação. Lembre-se que quando ele falou, vocês vejam um ataque na grande carpa, contra o ministério, contra a grande carpa, vigiem isso, porque já estamos próximos. Estamos próximos, isso já está se vendo isso. Portanto, entendam isso e tenham o povo bem apercebido, para que não prestem atenção a nenhuma coisa que se levantar contra o programa divino. Ele vinha falando isso para nós. E muitas vezes, eu não queria dizer essa palavra, mas muitas vezes as pessoas são ficam verificando as coisas e querem saber o que é que aquele está dizendo, aquele outro está dizendo. Fuxiqueiro. Gosta de fazer fuxico, vamos falar assim. Fuxiqueiro, olha o que aqui está dizendo, o que ele escreveu, o que ele postou. O que é que importa ao escolhido de Deus saber o que diz um deformador? Não seja participante daquele que leva e traz. Corte isso. Elimine, apague. Sempre se mantenha a amizade, a união com o escolhido. Os outros deixe-os na sua perdição. Todos desejamos ser transformados, todos vamos em frente na visão da carpa da tenda, todos vamos para a frente, e a visão da carpa vai ser cumprida porque foi vista já de antemão. Mas o inimigo de Deus tentará impedir que se cumpra a visão da carpa, porque aí é onde os trovões produzem e emitem suas vozes. Onde? Na carpa. Se é aí na carpa onde os trovões iriam emitir suas vozes, o inimigo não iria permitir que isso acontecesse. Iriam levantar-se contra, danificando a imagem dos pastores, dos ministros e do ministério que Deus estaria operando aí de Moisés, de Elias e de Jesus. Diz, mas o inimigo de Deus tentará impedir que se cumpra a visão da carpa, porque aí é onde os trovões emitem suas vozes, dando a conhecer a sua mensagem e revelam todos os mistérios de Deus, o mistério do nome novo também, lhe dá a fé para o rapto, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitem, e depois estaremos um pouquinho de tempo, de 30 a 40 dias, já estando no novo corpo, para ir com Cristo para ser das bodas do Cordeiro. Consequentemente, olhem a importância, o quão importante é de gravar os trovões. A importância de gravar os trovões nesta terceira etapa. Portanto, vocês têm o trabalho mais formoso, maior. Os que estão aqui presentes e os que em outros países também têm esse labor, esse trabalho de gravar os trovões. E ele nos disse que muitos talvez dirão e nem saberão, não perceberão, se darão conta que aquilo que estão escutando são os trovões. Muitos nem pensarão. Mas esse aí, os trovões, lembre-se que quando Deus vai fazer algo grandioso, o cumpre numa forma simples. E quanto maior for, mais simples ainda, muito mais. E quanto maior, já então a pessoa pode dizer, mas isso é simples.
porque se é tão humilde, é algo tão humilde, tão afundado à vista humanas que não pode ser concebido à vista humana, à mente humana. Mas é aí onde o escolhido sabe e vê que na simplicidade de Deus ele estaria realizando, levando a termo esse cumprimento do sétimo selo. É por isso que ele falava no sétimo selo, quando eu estava pregando no domingo que passou, porque foi no domingo que ele está falando agora, e no domingo passado o que passou era sobre Deus em simplicidade. Quando eu estava pregando sobre sede humildes, ou seja, Deus em simplicidade, na verdade eu não percebia o que eu estava falando. Será de uma forma tão humilde e a pessoa pensaria que uma coisa tão extraordinária seria revelada lá no Vaticano, mas muito bem melhor vem como o nascimento de João e de Jesus lá em um estábulo. Ó, irmão, agora estamos pertinho, a hora está chegando, aqui estamos, ó irmão. Ou seja, essa manifestação do sétimo selo é em simplicidade. Com razão começou a pregar os selos com essa mensagem, Deus em simplicidade, porque assim iria acabar, terminar em simplicidade. É bom que Deus os abençoe e os guarde e em frente neste labor tão formoso que vocês têm ou fazem de receber, captar áudio, vídeo, e vocês que escutam e veem, sempre orem por estes irmãos que dão do seu tempo para estar acompanhando a terceira etapa onde quer que ela vá. E eu desejo que tenha uma posição importantíssima nesse reino milenário e na eternidade. Porque se aqui está nessa forma, desse jeito, vamos ver lá também como será isso. Em uma forma muito mais avançada, muito mais rápida. Não fiquem preocupados que não vai esgotar a bateria da câmera. Não fiquem preocupados com isso. Não vai ter necessidade de muitas coisas. Vocês já verão isso. Acaba a pilha, não fique preocupado, a pilha vai ser eterna aí, é uma bateria eterna. Assim que haverá palavra em abundância existirá. Que Deus abençoe todos os que estão reunidos neste momento, pela manhã, e que estão escutando estas palavras que se gravaram ou foram gravadas neste momento, para a edificação da igreja noiva neste tempo final. Os trovões, a importância de gravar os trovões na terceira etapa. A importância de gravar os trovões na terceira etapa. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Amém.